Olá, vamos começar mais uma live nessa sexta-feira. Hoje para falar sobre Instagram. Espero que a voz vocês estejam ouvindo bem aí, porque a voz tá um pouco rouca daqui. Sejam todas bem-vindas, quem está chegando ao vivo, quem vai assistir também esse replay da live. E hoje é um conteúdo que sempre me perguntam muito, né? As nossas alunas, as mentorandas. E mesmo quem é do marketing também tem dúvidas, muitas vezes, sobre essa questão de como trabalhar bem esse posicionamento, o perfil aqui no Instagram. Então, por isso que é sempre importante, né, um olhar de fora. Eu também, mesmo sendo profissional, gosto que outras pessoas olhem, né, pro que eu estou fazendo, pro meu negócio, pro meu posicionamento, porque às vezes pode estar tendo algum ruído aí na comunicação e é por isso, por causa desses ruídos que às vezes a gente não consegue ter os resultados que a gente espera aqui. Então, ter um olhar de fora, ter essa percepção do outro, faz total diferença pra gente alinhar esses pontos. Então, eu quero, inclusive, né, dar a oportunidade para algumas pessoas que estiverem aqui ao vivo, pra gente poder fazer essa análise também, né? Olhando para o perfil, olhando para o que vocês estão colocando, os conteúdos que vocês estão gerando, como que vocês estão se apresentando, né? Se isso realmente diz sobre o que vocês querem realmente dizer sobre o trabalho de vocês e sobre aquilo que vocês fazem, quem vocês ajudam. Tá bom? Então sejam todas muito bem-vindas. E também esse espaço aqui para vocês vai ficar aberto para vocês perguntarem, tirarem as dúvidas de vocês aqui, tudo bem? Então eu quero começar falando aqui sobre uma dúvida bem recorrente, né? Sobre essa questão de eu uso o meu perfil, né? Usando a minha imagem, ou eu trabalho uma marca de uma consultoria, uma marca de uma empresa. E eu quero começar relatando para vocês a minha experiência prática. Que claro que esse relato até foi de algo que aconteceu há bastante tempo atrás, há muitos anos atrás, quando eu não trabalhava o meu posicionamento como consultora, o meu posicionamento de marca pessoal, eu trabalhava muito a marca da minha empresa, né? Para quem não conhece muito, mas sobre a minha história, né? Então eu tenho uma empresa de consultoria já há mais de 9 anos, a gente vai estar completando 10 anos esse ano aqui, né? E eu trabalhava sempre a comunicação no perfil da empresa, então no perfil da Apipa Consultoria. E num determinado momento, a gente começou a perceber que as pessoas faziam muito relação comigo, né? Ah, a Cíntia da Pipa. E aí a gente pensou, bom, vamos então experimentar fazer uma troca, porque querendo ou não, quem aparecia no perfil da Pipa era eu, né? Era eu na época que aparecia. E não tinha nem sócios, né? Hoje a gente tem, o meu marido também é sócio na empresa, a gente tem outros braços que a gente atua também, mas na época era só eu. E a comunicação lá no perfil era sempre o meu rosto. Então a gente começou a fazer essa mudança, né? De trabalhar a minha marca, né? De colocar a Cíntia pra frente, colocar o rosto da Cíntia. E a gente começou essa transição muito devagar, assim. Então, continuamos com o perfil da Pipa, com o nome lá, mas colocamos a minha imagem ali né, em vez do logo, colocamos a minha foto. E começamos esse processo. E a gente percebeu que esse processo trouxe muito mais conexão, que os conteúdos engajavam muito mais, que as pessoas se identificavam muito mais. Então a gente começou a fazer a troca total para realmente trazer a conexão aqui no Instagram e toda o propósito, na verdade, de gerar negócios também por meio da minha marca pessoal, né? E todos nós somos marcas, né? Todos nós estamos sempre nos posicionando aqui, independente se a gente definiu qual é esse posicionamento ou não. Quando a gente está aqui na rede social, nós estamos nos posicionando sobre assuntos, sobre aquilo que a gente acredita. Então é importante que a gente tenha claro qual é o posicionamento que a gente quer ter, como que a gente quer ser lembrado, o que as pessoas, como a gente quer ser reconhecido pelas pessoas que entram em contato com a gente, que chegam até o nosso perfil aqui. Gente, tá bom o áudio, porque eu tô vendo que tô ficando bem mais rouca aqui, mas se tiver tudo certo ou se tiver baixo, vocês me falem, a gente tenta melhorar aqui, tento falar mais alto aqui pra vocês. Saudade, Cris, também!
Então, nesse processo ali de troca, de começar a trazer muito mais a Cíntia realmente para frente, a gente viu que as coisas começaram a ter uma evolução diferente, né? As pessoas começaram a interagir mais. Por quê? Qual foi a conclusão disso tudo? E por isso que hoje eu levanto muito essa bandeira, né? As pessoas compram de pessoas, e quando a gente tá falando de serviço, de profissional, né? E aqui na rede social, principalmente, tem muito essa questão da gente saber quem é o profissional por trás daquela marca. E quando essa marca tem basicamente um profissional que está fazendo esse trabalho, não faz sentido a gente se esconder atrás de um logo, por mais que ele exista. Hoje, por exemplo, a gente tem o perfil da Pipa também, tem lá quem é a nossa equipe, mas todo o processo de conexão, de gerar contatos e trazer os conteúdos, ele acontece muito por meio do meu perfil aqui. E a gente viu que isso deu muito mais resultado. Então, bom dia, Renata. Então, quando eu falo pra vocês, né, Cíntia, eu trabalho a minha marca pessoal ou trabalho uma marca corporativa, se você é a profissional que desenvolve o seu negócio, que entrega a solução pro cliente, você vai trabalhar a sua imagem, né? E como eu disse, pessoas compram de pessoas. Então não faz sentido você querer estar atrás de uma marca corporativa. Ela é importante também, principalmente quando tem outras pessoas junto, mas não quer dizer que você não precisa trabalhar também a sua marca pessoal. Por quê? Principalmente porque você vai dar voz muito àquilo que você acredita, a sua forma de falar, a sua forma de expressar. E é isso que muitas vezes vai conectar, ou não, né? Porque tem algumas pessoas que não vão se conectar e outras que vão se conectar muito com o nosso jeito de ser. Esse é um dos nossos maiores diferenciais aqui, né? Então, por que as empresas ou as pessoas ou vocês que estão aqui me acompanhando me acompanham, então também devem acompanhar outros profissionais, mas por que algumas escolhem comprar de mim, fazer os meus cursos, as minhas mentorias ou me contratar como consultora? Por causa da minha história, por causa da forma como eu gero um conteúdo aqui, pela forma como eu me expresso, pelas coisas, pelos meus valores. E é isso que as pessoas vão perceber num perfil de marca pessoal. Então eu sempre sugiro que vocês que são consultoras ou que são profissionais liberais, que prestam algum tipo de serviço, mentoras, arquitetas, social media, trabalhem o seu perfil pessoal como forma de gerar essa conexão muito mais próxima, muito mais intensa do que, né, para trazer essa proximidade do que realmente usar uma marca o logo da empresa, digamos assim, ou a marca corporativa, como a gente fala. E aí tem uma questão aqui que quando a gente fala de um perfil pessoal também, né, no sentido de levar a nossa própria imagem, não quer dizer que ele não vai ter o profissional aqui junto, né? Ele vai ter justamente quem utiliza do seu perfil pessoal para gerar negócio aqui no Instagram. A gente trabalha todo esse viés profissional com o objetivo de gerar negócio, de gerar interações, conexões. Só que a gente também não pode esquecer que somos pessoas que temos diversas facetas, né? A gente não é só a profissional. Nós somos filhas, esposas, algumas mães, né? Amigas. E isso também é interessante que se tenha um trabalho aqui, intencional, obviamente, né? Porque aquilo que eu mostro aqui tem que ser real, mas também tem que ter uma conexão com o que eu quero passar do meu posicionamento, né? Do meu posicionamento de marca, que é uma marca que vai gerar negócios. Então é super importante que vocês também equilibrem isso, de não ser só a profissional aqui, e sim também trazer esse outro ponto que são os valores de vocês, aquilo que vocês acreditam, como que a visão de mundo de vocês sobre aquilo e as outras formas também que vocês se apresentam no mundo, né? Que é não só o profissional, e sim também as coisas que acontecem em outras esferas. E eu sei que muitas pessoas vão ter essa dúvida, mas o quanto que eu vou expor da minha vida pessoal, né?
vai expor aquilo que você acredita que vai gerar uma conexão interessante com a outra pessoa, que ela vai se identificar ou que aquilo vai fazer sentido também para que vocês criem talvez uma relação comercial. E não aquilo que vai ferir também os valores de vocês, porque eu sei que tem muita gente que tem medo disso. Eu não quero expor e isso me incomoda. Você não precisa expor nada que faça, que vai ferir realmente você, que você vai sentir desconfortável nesse sentido. Mas sempre pense que você está se conectando com pessoas e que essas pessoas, elas também têm as vidas delas, né? Elas também muitas vezes são mães, para quem é mãe, e que se você traz isso para dentro da sua comunicação, do seu perfil, você vai criar uma conexão diferente com essas pessoas. Se você gosta, por exemplo, como eu, de viajar, eu tenho certeza que muitas se identificaram no processo, né? Quando eu estava trabalhando e viajando no Brasil, atuando como nômade digital aqui, né? E muitas pessoas se identificaram porque gostam de viajar também, porque tem esse valor, né, de buscar experiências. Então, eu acabo me conectando também com semelhantes, com pessoas que gostam daquilo que eu gosto. Então, é por isso que quando a gente traz esses elementos da nossa vida pessoal, nós nos conectamos muito mais com pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos gostos. E isso é bom, porque eu não quero me conectar com alguém que não gosta, por exemplo, de um estilo de coisas que eu gosto, né? Eu quero que elas sejam semelhantes a isso, que elas curtam isso também, porque assim eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais essa conexão realmente, né? Daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente gosta, e vai para além do profissional nesse sentido, né? Agora deu uma falhada, deixa eu pegar aqui a minha água pra não ficar sem voz até o final, né? Tem muito assunto aqui. Tá fazendo sentido pra vocês? Outra coisa que as pessoas têm muitas dúvidas é sobre, Cíntia, eu tô começando agora o meu perfil, ou eu decidi agora que eu quero atuar com a consultoria e eu devo começar o meu perfil do zero. Eu já tenho um perfil, mas ele tem muitas pessoas que são da minha rede de contato pessoal, não tem tanto potenciais clientes, eu começo do zero. A minha visão, as pessoas que estão ali também, muitas vezes, estão por você também. E não quer dizer que elas não vão comprar, mas elas podem te indicar. Então, a não ser que realmente você tenha comprado muitos seguidores e tenham pessoas muito aleatórias, né? E o seu perfil realmente tinha um foco e agora vai ter outro completamente diferente, não teria o porquê começar do zero, né? Então, às vezes é muito disso, mas eu tinha um direcionamento X e daqui a pouco, agora eu tô mudando completamente e eu quero renovar a minha base. E tudo bem, às vezes é interessante começar um perfil do zero. Mas, em geral, eu acredito que não tem essa necessidade, principalmente porque às vezes é um perfil que tem ali 300, 400 pessoas. E essas pessoas, elas ainda vão ajudar a potencializar esse seu início nesse direcionamento. Só que, com certeza, você vai precisar trabalhar o seu conteúdo, vai precisar anunciar, vai precisar fazer várias estratégias para alcançar as pessoas que têm maior potencial de comprar aquilo que você quer vender, de qualificar a sua audiência. Mas essa qualificação, ela vai acontecer também com as pessoas que estão ali na sua base, né, nesse perfil que já existia. Porque você vai começar a gerar conteúdo direcionado, falar sobre o seu trabalho, e quem não tiver interesse vai sair. Mas entenda que às vezes não há necessidade essa de começar ali do zero, né? Ou porque tem pessoas que nem todos são seguidores com potencial de compra, que você não vai ter a possibilidade, por exemplo, de conectar com essa pessoa e daqui a pouco ela lembrar de você e trazer outras pessoas pro seu perfil também, né? Então, eu não vejo o porquê disso, assim. Então, quando a gente tinha lá o perfil da Pipa, que a gente mudou pro meu, a gente foi trabalhando também a renovação da nossa base, até porque eu comecei depois a falar aqui para as profissionais, né? Então a gente foi trabalhando essa qualificação da nossa audiência e a gente teve mudanças de posicionamento também nesse processo de vários anos que eu já tô aqui no Instagram, né? Só que eu fui sempre usando das estratégias para renovar essa audiência, para trazer a audiência para o direcionamento que eu estava querendo ir. E tiveram pessoas que saíram, que deixaram de seguir, que deixaram de acompanhar, assim como teve pessoas que sempre continuaram me acompanhando desde o início. Porque de alguma forma talvez eu ainda contribua com elas e elas querem ficar aqui.
né? Então, é sempre esse olhar que a gente precisa ter. Porque a base sempre precisa ser renovada. O conteúdo vai sempre qualificar. Mas, a não ser que, como eu disse, você tenha um perfil que está completamente, digamos assim, que você fez muitas estratégias, talvez, para trazer pessoas desqualificadas, aí talvez seja interessante. Ou se você vai trabalhar um posicionamento muito diferente daquilo que você já vinha trabalhando, talvez também faça sentido. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Você acha que a gente pode começar com consultoria e serviços ao mesmo tempo? Consultoria é um serviço para começar. Então, sim, né? Você tá prestando um serviço, por exemplo, de execução, talvez você quer dizer, né? Sim, dá. Porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma social media. Uma social media, ela presta um serviço de gestão de redes sociais. Ela faz pelo cliente. Mas ela também pode ser uma consultora. Ela pode também só trabalhar na estratégia, entregar um plano e não executar. E o que ela vai fazer aqui no perfil dela? Ela vai trabalhar conteúdos para os 2 produtos que ela tem, os 2 serviços que ela tem, né? Com estratégia, obviamente. Mas não sem necessidade de separar isso, porque são serviços. E principalmente a gente tem que analisar se isso não está sendo direcionado para públicos muito diferentes. Aí sim a gente precisa repensar essa questão aqui. Outro dia eu recebi, essa semana, né, uma pergunta lá na caixinha dos stories, falando assim, a profissional me disse, eu sou fotógrafa, eu também sou designer e eu também sou mentora. São 3 serviços, né, que ela presta. Se ela presta serviços para o mesmo perfil de cliente, ela pode trabalhar tudo isso no mesmo perfil, né, no mesmo Instagram. Agora, se são perfis muito diferentes, talvez ela tenha que separar. Né? Foi até o questionamento, porque se ela atua como fotógrafa e designer, e por exemplo, para profissionais liberais, então ela trabalha o mesmo conteúdo, ela só vai variando, né, falando sobre os serviços que ela tem, gerando conteúdos sobre aquelas 2 esferas ali, fotografia e design, que inclusive eles têm bastante conexão. Agora, se ela trabalha a questão dela ser mentora para outras fotógrafas, talvez seria interessante ela ter um perfil realmente direcionado para isso. Aí sim, né? Teve um tempo aqui no nosso perfil que a gente falou a gente trabalhava muito só a questão da consultoria e falava de consultoria para vários nichos, né? Hoje a gente foca muito mais em falar para profissionais de marketing. Então eu consigo alinhar o conteúdo que é de marketing, que é para atrair o meu cliente da consultoria, que eu atuo como consultora, e também transito nesse conteúdo que é para a profissional que quer se tornar uma consultora de marketing. Então foi justamente por isso que a gente que a gente deu esse enfoque, né, esse foco para o profissional, porque aí a gente conseguiria conectar tudo num único perfil, sem a necessidade de trabalhar 2 perfis separados. Para trabalhar, por exemplo, né, um só voltado ao conteúdo de consultoria e para profissionais de diversas áreas, e outro para o meu cliente da consultoria que eu atendo de marketing, né? Então, tem como alinhar essas 2 situações, até porque quando a pessoa chega no meu perfil, que ela é uma profissional, ela também vai ver valor se eu ainda continuo atuando, né? Uma das coisas que a gente não gosta, a gente sempre fala, né, da coerência. Então, a gente continua atuando lá na ponta com o meu cliente, porque a gente entende que isso é importante também para poder falar com propriedade para as profissionais que a gente auxilia, né? Outra coisa aqui que eu recebo muito, né, dúvida em relação a essa questão do perfil e do conteúdo que eu gero aqui, é sobre como realmente eu gero um desejo do conteúdo pro cliente querer comprar o meu serviço, né? Eu fico falando sobre as esferas que transitam ali dentro da minha área, mas como que eu gero desejo para ele contratar a minha consultoria, né? E aí que tá uma mudança também que aconteceu aqui no Instagram em relação a gerar o conteúdo, porque antigamente a gente gerava um conteúdo muito mais focado em gerar só o valor e não conduzir ele como um funil de vendas, né? E não conduzir a pessoa para o próximo passo.
Eu ficava entregando informação, olha só, essa dica, essa informação, usa esse aplicativo, faz isso daqui, mas eu não conduzia essas pessoas, né, ou a grande maioria dos perfis não conduziam pelo um funil para apresentar o próximo passo. A gente tem lá, né, eu não quero complicar, que eu quero simplificar. A gente tem lá o funil, né? O funil de interesse, de gerar desejo, os conteúdos que são mais de topo de funil, os que já vem mais aqui do interesse, os conteúdos de compra. Mas a gente pode trazer tudo isso num único conteúdo também. Eu posso estar trazendo uma informação para o meu cliente, gerando um valor para ele, e ao mesmo tempo daquele conteúdo também mostrando que eu tenho um próximo passo, ou que eu tenho algo que é do interesse dele, que ele vai deixar o contato dele para depois eu fazer um outro tipo de abordagem, ou mostrar que eu tenho uma solução mais completa. Então é muito importante que vocês tenham essa visão, né, de trabalhar o conteúdo pensando em qual que é o objetivo dele, mesmo que ele seja um conteúdo de engajamento, de gerar conexão, mas lá eu posso também mencionar coisas que façam ele refletir sobre a solução posterior, né? O que ele pode obter mais de mim para além daquele conteúdo de informação que ele está tendo ali. Claro que a gente transita, né, entre os formatos de conteúdo, entre os objetivos de conteúdo também, e algumas vezes eu vou trabalhar conteúdos para crescer a minha base ou para renovar a minha base, mas eu posso sempre conduzir também para que as pessoas comecem a ver o que tem além daquele conteúdo, o próximo passo, né? A conexão mais próxima comigo. E outra coisa que eu acho bem importante aqui em relação ao conteúdo também é quando a gente está falando de um conteúdo que vai gerar um desejo, eu preciso fazer ele perceber o ponto B, né, que ele pode chegar. Então, por exemplo, meu cliente ele chega aqui com alguns interesses de acompanhar o meu conteúdo, de ver o meu perfil. Às vezes ele é contratar uma consultoria de marketing, às vezes elas, né, aprenderem a criar suas consultorias, se tornarem consultoras, aprender a vender mais, né, os seus serviços, suas consultorias. E eu preciso mostrar essa transformação que eu posso gerar para ela, né? O que eu tenho de solução, o que a partir do meu conteúdo e também dos meus programas ela pode alcançar aqueles resultados ou aqueles objetivos de forma mais rápida, né? Tem muitas pessoas que chegam no meu perfil porque elas acompanharam o conteúdo, ouviram conteúdo lá do YouTube. E quando elas chegam aqui, elas já chegam assim: nossa, Cíntia, eu te conheci pelo YouTube, eu já consumi vários vídeos teus, eles já me ajudaram e agora eu tô aqui. E quando ela chega nisso, eu já consigo, inclusive, começar num próximo processo que vai além do conteúdo, que daí é o processo de eu conversar com essas pessoas e mostrar que tem algo a mais para elas ainda, ou descobrir quais são os desafios ainda que eu posso contribuir com ela. E muitas vezes elas chegam ali já me falando, né? Ah, mas eu consumi o conteúdo, me ajudou, mas eu ainda tô precisando de algo mais estruturado ou de ferramentas. E aí eu posso conduzir para as minhas soluções, né? Eu posso conduzir para uma consultoria, para um curso, para uma mentoria, porque o conteúdo que está disponível gratuitamente, ele deve fazer conexão com a nossa solução, mas ele não vai estar estruturado ou organizado da forma como está dentro da nossa solução paga. E é isso que a consultoria às vezes faz, ou até mesmo a consultoria ela traz uma personalização. Porque quando eu gero um conteúdo aqui, eu tô pensando em vocês, mas eu não tô conseguindo às vezes extrair uma particularidade que a Adriana tem ou que a Shirley tem. E aí na minha solução paga eu consigo olhar isso com mais propriedade, né, numa consultoria, e é isso que vocês devem mostrar para o cliente de vocês. Que mesmo que ele use aquela informação, aquele conteúdo, aquela dica, aquela informação ali que vocês estão passando, aquela estratégia, quando ele contrata vocês, ele tem muito mais ganhos, ou vocês conseguem agilizar esse processo dele atingir o resultado que ele quer, porque vocês conseguem olhar no detalhe. Porque às vezes ele não está conseguindo perceber, ele não está conseguindo fazer um autodiagnóstico dele da onde ele está errando. Ou, às vezes, o que ele precisa ajustar ali para ele atingir aquele resultado. Então, não é só sobre a estratégia ou sobre aquele conteúdo que eu entreguei, sobre a ferramenta.
às vezes também é sobre olhar para o negócio, olhar para o perfil da pessoa, olhar para o momento dela, pelo que ela já fez, e aí sim pensar uma estratégia que vai ser personalizado para ela. E é isso que a consultora vende, e é isso que vocês precisam vender para os clientes de vocês, né? Então, ferramenta a gente tem diversas, inclusive elas estão acessíveis muitas vezes na internet. Mas a forma como você olha para o cliente, a forma como você usa a sua inteligência, a sua experiência junto daquela ferramenta e olhando no negócio do cliente é o que vai ser o diferencial para ele te contratar como consultora. Então, eu sei sobre Instagram, sobre LinkedIn, só que ter uma pessoa que também entende sobre aquilo e olha para mim, né, eu tô dentro às vezes da minha garrafa, então não consigo olhar o rótulo e ter toda a certeza ou ter a visão em alguns pontos básicos, estratégicos que alguém de fora vai conseguir olhar. E esse é o papel do consultor, da consultora, né, que vocês têm que trazer essa visão para o cliente também. E o quanto que um plano personalizado, ele muda o jogo do negócio do cliente, né? Saber exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer, tendo esse olhar anterior de alguém, né? Ter essa personalização é o que vai acelerar muitas vezes o processo e vai dar muito mais resultado, tá? Então, quando a gente fala em gerar conteúdo de desejo, a gente tem que mostrar transformação, mostrar resultados, mostrar o nosso processo, como que essa metodologia se aplica, como que tu construiu isso tudo, né? Como que tu entrega essa solução para o cliente, como que aquilo agiliza o processo dele. Então, é sobre isso, né? Sobre essa jornada que a tua consultoria vai trazer com ele para levar ele até aquele lugar que ele deseja alcançar, né? Que é, às vezes, resolver um problema, às vezes alcançar um objetivo. E aí, eu quero falar sobre alguns outros pontos importantes aqui, quando a gente fala de posicionamento aqui no Instagram, que é quando a pessoa chega até o nosso perfil, né? A gente falou de conteúdo aqui, mas antes do conteúdo, né, a gente tem que preparar o nosso perfil, obviamente, com essas informações, com esses conteúdos para as pessoas que chegam ao nosso perfil. Só que quando ela chega lá, o que é a primeira coisa que ela vê? É a informação inicial ali do nosso perfil, que tem a nossa foto, que tem uma descrição, que tem os nossos destaques, e aí ela vem descendo aqui pro conteúdo. Então, aquilo ali precisa estar muito bem alinhado com o posicionamento que a gente quer passar. Como que eu quero ser lembrada? É consultora especialista em determinada área? Então isso tem que estar muito claro lá na nossa bio. Eu quero falar com determinados tipos de profissionais ou determinados tipos de empresa? Isso tem que estar lá. E eu vou falar de forma ampla ou especialista? Isso também é um ponto bem importante. Porque quando você está começando aqui a se posicionar aqui, ou você está começando a direcionar o seu serviço dentro da consultoria, você precisa ter essas especialidades, porque isso vai te ajudar no teu processo de conquistar clientes. Quando a gente consegue ser muito claro para quem a gente fala e o que a gente faz, as pessoas conseguem se conectar muito mais e atingir o cliente certo que a gente quer, falar para o cliente ideal que a gente quer alcançar. Assim como dentro daquela especialidade que a gente conhece muito bem. Então, o maior erro que eu vejo é as pessoas querendo falar sobre tudo e para todo mundo. E eu já cometi esse erro, por isso que eu tô falando, mesmo sendo profissional da área. Eu já cometi esse erro também, de querer ajudar todo mundo, porque, sim, mas eu sei sobre marketing, cabe a todos. Sim, cabe a todos, mas eu conecto às vezes com alguns perfis, depois eu desconecto, conecto com outros, e eu fico nesse processo falando para todo mundo e não falando para ninguém. Então, por isso que hoje a gente foca, né, em falar para os profissionais de marketing, porque justamente essa é a nossa história, a nossa bagagem de conhecimento de marketing, né, para falar para as pessoas que querem se tornar consultoras. E claro que a gente também tem a nossa atuação para outras empresas também, mas essa atuação, ela não depende tanto aqui do meu perfil. Então, eu não tenho tanto essa necessidade de expor qual é o perfil de cliente que eu quero atingir aqui, porque a gente tem outras formas que a gente utiliza para captar esse cliente que acaba vindo para nossa consultoria de marketing, né? Principalmente, a gente tem feito agora um trabalho no LinkedIn, um trabalho que a gente faz muito forte por meio de conexões ou editais que a gente participa também,
né, por meio de networking. Então, tem outras formas da gente se conectar com o nosso cliente lá da consultoria de marketing. Mas se você usa o Instagram principalmente para captar os seus clientes para consultoria, isso tem que estar bem claro quem é esse cliente. É mulher, é homem, é empresa, que tipo de empresa, é serviço, é produto, tem uma área específica, isso tem que estar claro. E quanto mais claro está, mais você consegue se conectar com essa pessoa. Como fazer isso quando não tem cliente ainda? Você precisa definir quem é o cliente que você quer alcançar. É mais fácil ainda, porque quando você ainda não tem o cliente, você tem que pensar qual é o cliente que eu quero atingir. E aí eu começo a trabalhar toda a minha construção de posicionamento, de conteúdo direcionado para esse cliente. Às vezes é mais difícil quando eu tô no amplo e eu quero nichar do que quando eu tô começando e eu já posso começar mais nichada. E nichar é poderoso, gente. Nichar é muito poderoso. Por quê? Pensa por você, quando você vai contratar. E eu vou trazer um exemplo aqui. As pessoas que chegam até o meu perfil, procurando por consultoria, saber sobre consultorias, né, como ser consultora, muitas vezes procuraram lá no Google ou até mesmo aqui na rede social e elas viram um conteúdo meu falando sobre. E aí elas vão ver que, tipo, talvez não tenha outros profissionais que falem tão direcionado quanto eu falo. E aí elas começam a ficar por aqui porque, bom, então a Cíntia aqui pode me ajudar. E a mesma coisa acontece com vocês. Por exemplo, se você fala de marketing para arquitetas, você acha que uma psicóloga vai ter tanto interesse no seu conteúdo? Ou uma imobiliária vai ter tanto interesse no seu conteúdo? Não vai. Mas a arquiteta, que é então o perfil que você quer atingir, vai ter. Então, quando você tiver um conteúdo específico para arquitetas, ela vai se conectar. Ela vai ver muito valor nesse sentido. Quando você faz um anúncio direcionado, e gente, entenda aqui, não tô dizendo que você precisa falar só para arquitetas, mas quanto mais clareza ou mais direcionamento você dá no seu conteúdo, no perfil de cliente que você quer atingir, e pense que nichar é poderoso. E eu não tô dizendo, e não tenha medo de nichar achando que, mas se eu direcionar, eu vou perder outros perfis que eu podia atender. Não, você vai ter muito mais especialidade, você vai se tornar muito mais interessante para aquele perfil do que para outros, né? Então, quando eu vejo alguém falando específico para ajudar mentoras ou consultoras, eu me identifico muito mais do que alguém que fala de forma, ou se ela fala ainda para quem é da área de marketing, eu me identifico ainda muito mais. É como quando a gente tem um problema, que a gente vai buscar um especialista para resolver aquele problema, né? Pensa o consultor e pensa o médico. Quando tu tem uma dor, ou quando tu quer resolver algum problema, ou por exemplo, eu quero melhorar a minha pele, eu vou procurar um clínico geral, eu vou procurar uma dermatologista. E se essa dermatologista, ela tem alguma especialidade em mulheres acima de 30 anos, cara, essa é a mulher que melhor pode me ajudar. Porque eu tô acima dos 30 já, eu tô nessa classificação, sou mulher e procuro alguém que entenda de pele. Você consegue fazer essa conexão? Então, a mesma conexão aqui com a consultora. Se eu tô buscando uma profissional para ajudar dentro do meu negócio, que entenda sobre finanças, e essa profissional é uma consultora financeira e ela entende sobre negócios digitais, ou negócios de consultoria, ou negócios de serviço, eu me conecto muito mais do que quem fala para todo mundo. Não, eu sou consultora financeira para todo tipo de negócio. Ela poderia me ajudar também, mas eu vou confiar mais nessa, porque essa já entende de serviço, ela já entende talvez de sistemas que eu posso utilizar. Então eu sempre vou fazendo mais essas conexões. Tá ficando mais claro para vocês nesse sentido, assim? De ver quanto que o nichar, o ser especialista, ele agrega pro cliente, pra visão do cliente quando ele vai comprar uma profissional ou um serviço. Então é sobre isso, tá? É muito importante que vocês vejam o valor de ter, por exemplo, um investimento
na imagem de vocês e trazer isso de forma profissional para o Instagram. A gente discute muito sobre isso, né? Sobre o que o bonito vende, né? Sobre tu ter boas fotos ali profissionais. E isso faz parte do seu trabalho. Assim como você, quando vai abrir a sua empresa, você vai cuidar lá, vai construir um site, vai cuidar da sua marca, tem todo esse apreço ali, você também tem que ter esse apreço pela sua imagem. E essa imagem na comunicação ali no seu feed também. Então você precisa cuidar desses detalhes. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas isso é muito importante também. Então você, como consultora, precisa cuidar da sua imagem, da estética do seu perfil, da parte visual, da parte, do design, da parte de imagem. Porque não quer dizer que é só isso, mas isso ajuda também na questão de você conseguir atrair mais clientes, de você ser bem vista pelos clientes, deles verem valor também e deles te verem mais como uma profissional que tem esse cuidado com a estética também. Isso contribui e muito, tá? Então, é bem importante que você, como profissional, como uma consultora, tenha fotos bonitas no seu perfil. Quando você vai tirar uma foto, você cuide da qualidade, da imagem, da luz, né? Porque isso sim contribui também, tá? Então, cuidem desses aspectos também. Nichar é desapegar. Ótimo, é isso mesmo. É desapegar pra gente ganhar mais na frente também, né? Eu quero fazer um exercício aqui. Eu gostaria de poder analisar algum perfil de consultora que tá aqui. Tem alguma aí que gostaria de analisar? A Kelly entrou aqui. A Kelly tem um trabalho muito legal, que ela foca em marketing médico. Cara, marketing médico. Tá muito claro quem é o perfil de cliente que ela quer alcançar e tá muito claro a especialidade dela. Se eu sou uma médica, eu vou querer acompanhar o conteúdo da Kelly, porque ela entende do meu nicho, porque ela entende do meu negócio e ela entende de marketing que eu preciso também. Tá entendendo o quanto isso é poderoso? Então, eu quero perguntar, tem alguém aqui que quer que eu faça uma análise aqui do perfil pra gente abrir? Ou vocês têm medo dessa análise aqui? Me digam, quem gostaria aqui que eu vou chamar um aqui pra gente fazer essa análise? E entendam isso, gente, como algo que pode agregar muito no perfil de vocês. Ou seja, é a oportunidade de ter um olhar externo sobre o que vocês estão fazendo, sobre o posicionamento de vocês, sobre o conteúdo de vocês, né? Eu quero dar essa oportunidade aqui. Vamos lá, quem? Ou vocês estão com medo? Ó, a Daisy ali, medo. Bora, Daisy! Vamos fazer do teu? A Daisy faz parte do meu grupo de mentoria, né? E a gente fez esse trabalho lá. Inclusive, as mentorandas fizeram esse processo entre elas, de cada uma analisar o perfil da outra, pra gente não ter só o olhar meu, mas ter o olhar de todas, né? Porque cada uma tem a sua percepção. Eu faria, mas ele não está pronto. A Adriana disse aqui, medo. Bora, a Daisy disse bora. Então vamos lá, Daisy, eu vou abrir aqui o teu. A Daisy já a Daisy já trabalha muito bem. Ela também tá numa construção do perfil dela, mas eu quero trazer uns pontos bem legais aqui pra vocês refletirem sobre, tá? Deixa eu tirar aqui e aí eu vou virar a minha câmera pra mostrar aqui na minha tela do computador. Olha só. Vamos olhar então o perfil aqui da Daisy, tá? A Daisy é consultora, tá? E ela atua com marketing para lojas, ou seja, tá muito claro aqui, logo na chegada do perfil dela, que o conteúdo dela vai estar voltado para lojistas. Então, olha só, aqui, vocês acham que alguém que não tem loja é o perfil que ela quer atrair? Não é. Então tá claro, mas vai acontecer também de pessoas chegarem e ficarem acompanhando o perfil dela. Mas já tá muito claro pra quem ela quer falar, quem ela mais pode ajudar. E essa definição aqui do nicho dela tem muito a ver com a história dela. A Daisy tem uma loja de moda também.
Então ela conhece esse universo, ela já faz o marketing da loja dela. Além de consultora, ela tem um negócio dela de moda. Então ela entende muito mais para poder ajudar esse tipo de profissional. E olha que legal. Quando eu chego aqui no perfil dela, eu já vejo que tem um alinhamento visual, de identidade visual. Tem cores padronizadas. Ela usa esse verdinho, ela usa esse marronzinho. Então aqui eu já venho e já vejo que ela cuida da estética do perfil dela. E aqui na descrição da bio ela deixa ainda muito mais claro, ó. Direciona empresárias, lojistas a se posicionarem de forma estratégica aqui no digital e aumentar o seu faturamento. Ou seja, ela tá trazendo aqui um ponto de transformação, que é muito importante, né? Na nossa bio, o espaço é curto, né, gente? Aqui pra gente colocar tudo que a gente poderia colocar. Mas coisas que são importantes, e às vezes não dá pra colocar todas elas, mas o que é importante ter aqui? Ou a nossa transformação, deixar claro para quem a gente fala, o que a gente faz, e se tiver um ponto de marco, um ponto de relevância também pode vir para cá, né? Por exemplo, é alguém que atua concurso, colocar quantas alunas já tem, ou alguém que tem algum marco, alguma premiação, alguma coisa, pode colocar aqui também, tá? Isso não é obrigatório, né? Cada bio vai se adequar também ao objetivo para aquele momento também. Porque às vezes a nossa bio pode estar mais direcionado para um lançamento de um produto, de um serviço, a gente pode ir adaptando ela também, tá? Mas aqui tá muito claro na bio da Daisy o que ela faz e para quem. E aqui, ó, agente sua consultoria. Então já tem o link dela que leva para um canal de contato com ela. Lá no link, obviamente, vai ter as consultorias dela, o contato dela. Até vamos clicar aqui para vocês verem que legal o link da Daisy. Então, ó, aqui eu tenho mais detalhes dela, né? Então, ela dá boas-vindas, ela diz aqui sobre o desejo de se posicionar no Instagram, o que ela faz, né, para quem ela faz, e aqui as consultorias dela. E aí um pouco mais de detalhes sobre ela. Olha que linda essa apresentação. Né, agora eu vou puxar o assado aqui pro nosso lado. A Daisy faz parte da mentoria, então a gente tá lapidando isso aqui dentro do posicionamento dela, que é um dos pilares lá do nosso programa. E aí, quando eu venho pra cá, olha só, eu tenho análise que ela fez para o perfil de cliente que ela quer atingir. Aqui falando de alguns nichos, né? Do moda fitness. E aí eu vou dar vou trazer aqui algo que não fez sentido quando ela fez, que eu trouxe esse apontamento para Daisy. Olha só, olha esse conteúdo aqui. Consultoria, análise de perfil de advogado. Tem a ver com lojista? Não tem, né, gente? Só que ela tava testando um formato de conteúdo, ela pegou uma referência ali, um perfil para analisar, mas depois ela já alinhou aqui para esse que é bem mais direcionado. Então vocês entendem que quanto mais claro fica, para não gerar confusão. Porque tá, mas eu tô lojista e de repente aparece um conteúdo da Daisy falando sobre advogado. Oi? Não faz sentido, né? Então isso aqui é bem importante vocês terem esse cuidado, tá? Aqui eu vejo a Daisy no dia a dia dela, ela é crossfiteira que diz, né? Ela gosta de fazer exercícios, então isso é muito legal, dela mostrar o lado dela. Aqui, informações, ó, sobre como estruturar um bom perfil, já que ela fala também de consultoria de análise de perfil de Instagram. O que mais? Ó, sobre a consultoria dela, então um conteúdo gerando desejo sobre a consultoria dela, outros conteúdos mais pessoais. E aqui, esse conteúdo que também é bem importante para sempre estar fixado aqui em cima do perfil, que é o conteúdo sobre vocês, né? Então, trazendo coisas importantes que conectam os valores, que conectam com... para a pessoa conhecer mais sobre vocês, né? Então, aqui ela também trazendo conteúdo de itens que não pode faltar na bio e tudo mais, tá? Então, de forma bem resumida, o perfil da Daisy, ele como eu falei pra vocês, ele está sendo construído por ela, né? Para esse novo direcionamento. E esse novo direcionamento dela, ela está alinhando todos esses pontos. Desde a foto, da bio, do conteúdo, da identidade visual,
para realmente conseguir deixar muito claro o que ela faz e para quem ela faz. Né? Olha, fotos bonitas, profissionais também, que a gente já falou. Aqui ela tá maravilhosa nesse vídeo aqui, né? Então isso é bem importante, tá? Fez sentido para vocês isso que eu trouxe aqui do perfil da Daisy? Vocês conseguem perceber? E aqui nos destaques, olha só, falando dos serviços, dos bastidores, depoimentos, né? Ela também tá alinhando isso aqui tudo também. Mas é um processo, né, gente? Mas quanto mais isso estiver alinhado, mais vocês vão conseguir fazer com que as pessoas certas cheguem e fiquem no perfil de vocês. As pessoas que vocês querem atrair, realmente, né? Então, inclusive, isso foi um dos pontos aqui. Deixa eu voltar aqui e fixar o meu telefone aqui. Uma das coisas que a gente começou logo lá nos primeiros encontros da mentoria, que a gente fez um encontro individual, foi uma das coisas que a gente discutiu, porque até então a Daisy falava de forma mais aberta, assim, né? Pra todo tipo de negócio. Só que a gente viu que, tipo, na história dela tinha muita conexão com essa questão da moda, das lojas. Né? Ela trabalhou em shopping, ela tem a loja dela. Então, cara, se tem toda essa conexão, se faz sentido, se é do meio dela, do universo dela também, por que não se tornar especialista nesse nicho? Então, olhem para a história de vocês também, que vocês vão encontrar pontos de conexão. Ou, se não tiver essa conexão, aquele que vocês mais se identifiquem. Então, a consultora, além dela se mostrar especialista num assunto, é muito legal se ela puder trazer, né, da comunicação uma conexão com um perfil de cliente específico também, que é o melhor cliente que ela pode ajudar, aquele que ela mais consegue entregar a sua solução da maneira mais assertiva, mais com mais detalhamento, que ela vai estudar mais sobre. Então isso é bem relevante e importante aqui também, tá? Vamos ver quanto a gente tá aqui de tempo. Deixa eu tomar uma água. Gente, perguntas, vão botando perguntas aqui. Perguntas de vocês, coloquem aqui pra eu ir respondendo aqui pra vocês. Outra coisa que é bem importante no posicionamento, tá? É que eu já falei isso bem no iniciozinho da live e vou falar de novo. Quando a gente não determina quem é o cliente que a gente quer atingir ou qual é a especialidade que a gente quer ser reconhecida, o que vai acontecer? As pessoas não vão nos ver como especialista em nada, não vai criar conexão com ninguém ou cria conexões com públicos muito diversos, e isso se torna até um problema lá na frente pra gente conseguir trabalhar a nossa solução, desenvolver nossas soluções ou melhorar os nossos produtos. Por quê? Porque a gente tem o tempo todo tentando encontrar conexões de um nicho, de outro, de um perfil de cliente, de outro. E isso não é bom nem para o cliente, porque não tem uma metodologia específica para ele, nem para nós, porque a gente não consegue construir algo que é assertivo nesse sentido. Deixa eu ver o que a Mari colocou aqui. Fiz análise de mais uma pessoa que não é... vamos fazer. Vem alguém aqui que não é do nosso programa pra gente poder fazer, né? Porque a Mari também é, então a Mari não vale. Mas eu acho que tinha alguém que me comentou aqui, ó. Deixa eu ver. Eu faria, mas ele não tá pronto. Adriana, quer fazer do teu perfil? Tu ainda tá por aqui? Assessoria virtual. Bora fazer? Vamos lá, a Adriana colocou aqui, ó. Meu público, microempreendedores e profissionais, mas passo informação que não consigo usar o conteúdo com estratégia. Pode fazer do meu. Então bora lá. Deixa eu pesquisar aqui o teu, Adriana, pra gente fazer. Adriana, Leandro. Vamos lá, achei aqui. Deixa eu pegar e virar aqui pra gente fazer. Vamos lá. Vamos começar então aqui. Adriana, assessoria financeira para profissionais e empresas.
Vamos lá. Olha só. Aqui, então, tá muito claro pra mim que é na parte financeira. Isso é legal, tá? Tu tá especializando a tua atuação, né? A tua especialidade financeira. Show de bola. Isso é muito bom. Ali tu colocou na tua bio uma... Eu só achei que aqui o teu nome tá bem comprido. Então, Adriana Leandro Assessoria Virtual. Tá super comprido isso aqui. Eu encurtaria aqui o teu nome, tá? Deixaria algo mais direto, porque essa assessoria virtual não precisa estar aqui no teu nome. Ele já pode estar aqui, tá? E aqui eu acho que tem um errinho, ó. Acessória, não é, né? Assessoria ou assessora financeira, enfim. Tem que cuidar aqui que aqui tá escrito da forma errada o que tu faz, tá? Aí eu venho pra cá. 13 anos na área. Show de bola. Isso aqui é muito bom. Tu botou um marco da tua atuação. Isso é bem legal. Descomplica a rotina financeira da sua empresa. Legal também, tu traz ali a questão da tua transformação, né? A rotina financeira, deixar isso mais leve, mais descomplicado, né? Também tá legal. Só que aqui tu tá falando que é para profissionais e empresas. E assim, dentro desse universo, a gente vai ter muita gente para atender. Só que se tu direciona para qual é o profissional, ou se é profissionais liberais, empresas, eu tenho empresas de pequeno e de grande porte. É para todo tipo de empresa também ou não? Então aqui tu pode fazer um ajuste, tá? E eu não colocaria isso aqui. Aqui eu colocaria o teu nome e somente a tua especialidade aqui do lado. Eu não colocaria para quem é aqui, a não ser que fosse bem curto, tipo assessoria financeira para arquitetos. Daí tu poderia colocar aqui, porque daí tá bem curto e específico aqui. Que quando a pessoa fosse buscar, ela já teria essa noção. Mas tá muito comprido isso aqui também, tá? Traria para baixo aqui. E aqui tu já deixa o contato direto pro teu WhatsApp. É bacana, tá? Mas tu viu o perfil que a gente mostrou lá da Daisy, o link dela? Lá tem mais informações, tem mais detalhes sobre os produtos. Então, o cliente, às vezes, ele quer ver mais sobre. Então, eu aconselho que você tenha lá um link, né? Ou o Linktree, ou o próprio como a Daisy fez, para colocar mais informações, além do teu WhatsApp. Porque tem algumas pessoas que vão querer falar direto, que vão querer clicar e já falar contigo no WhatsApp. Mas tem outras pessoas, outros perfis, que querem entender um pouco mais do teu serviço. E aí ela vai olhar, às vezes, no teu link ou até mesmo aqui no teu perfil mesmo, tá? Os teus destaques eu padronizaria melhor, tá? Assim, as capinhas. As capinhas não estão dando esse ar mais profissional. E tu tá falando aqui sobre estudos, perguntas e dívidas. Tá, ok, esse aqui tem a ver com a questão financeira. Mas tu poderia colocar sobre as tuas soluções. Quem é a Adriana contando sobre esses teus 13 anos na área? Por que não tem um destaque aqui falando sobre isso? Qual é a tua história? Como que tu entrou na área financeira? Essa tua expertise, isso vale um destaque aqui. Tem feedbacks de clientes? Também vale um destaque aqui. Né? Então, são pontos importantes aqui para ir validando muito do que tu faz, do que tu fala, tá? E aí a gente vem mais para baixo aqui no conteúdo. Sobre o teu conteúdo, eu consigo ver que tu utiliza algumas cores padrões aqui, o amarelo, o preto, né? Só que olha só, uma hora é uma fonte, outra hora é outra. Essa estética visual aqui de padronizar coisas é importante, tá? Então, padronizar as fontes que tu utiliza, tu já colocou aqui as mesmas cores, isso é legal, isso pode vir aqui também pros teus destaques. A tua foto eu acabei não falando aqui, tá? Mas a tua foto tá bacana, tem um desfoque no fundo, talvez trazer um pouquinho mais de... deixar um pouquinho mais clara, né? Dar uma iluminada aqui no teu rosto, mas a tua foto tá ok, tá? Foto bonita, tu tá arrumada, tu tem um desfoque de fundo, teu rosto tá bem em evidência, tu não tá mostrando os dentes, mas tu tá sorrindo, isso é simpático, né? Então, a tua foto tá bem bacana também. Vamos lá. E aqui pra baixo,
tu fala um pouquinho aqui de conteúdo, 3 passos para gerir um negócio de sucesso. Aqui tu traz a tua assistência virtual financeira, né? Pra que ter uma? Só que olha só, eu poderia transformar isso aqui num carrossel. Eu poderia trazer só na capa aqui, como tu fez aqui, né? Assistência virtual financeira. Por que ter uma? E aí eu ir trazendo todos esses pontos e dando um detalhamento sobre isso, né? Porque você vai ter alguém cuidando dos seus lançamentos diários e por isso traz esse benefício. Você vai ter alguém gerindo as suas contas, a pagar e a receber. Então, gerir as contas, por que isso é importante, né? Dar um detalhamento melhor sobre isso, tá? E no fim, você poderia daí lá no final trazer uma CTA, que é o que você já colocou aqui. Então, tem muita informação num único card que poderia ser desmembrado num carrossel. A pessoa ficar mais tempo olhando no teu post e isso dá mais engajamento, né? Indica informações maiores para o Instagram sobre essa atenção que as pessoas estão tendo no teu conteúdo. E não fica poluído, não fica tudo num único post, tá? Cansada de lidar sozinha, isso aqui é legal, porque tu traz uma dor do teu cliente, né? Só que aqui tu deixa muito claro que a foto de uma mulher. E lidar sozinha me parece muito mais um perfil de cliente menor, né? Não de uma empresa grande. Então, por isso que eu digo, quando tu fala lá empresas, parece que é empresas grandes, pequenas, de tudo que é porte. Então aqui, tu já me mostra que talvez seja para esse perfil de empresa pequena ou de empreendedora, que ela precisa desses suportes, ela não tem como ter um setor específico de finanças ou contratar uma pessoa específica para ficar dentro do negócio dela. E sim, delegar para uma assistente virtual vai trazer diversos benefícios, às vezes de custo, às vezes de agilidade, de ter mais tempo para ela mesma, e tu pode trazer isso no teu conteúdo, tá? Deixa eu ver o que é. A Mari colocou aqui. Adriana, é gratuito. Isso, tem um vídeo meu lá do YouTube que fala sobre aquele link, tá? Vamos lá. Mais pra baixo aqui tem vídeos, né? Deixa eu ver aqui no Reels, tu deve ter alguma coisa também, isso é legal. Vídeo de Reels, porque o Reels tá entregando muito conteúdo. Aqui tu tá trazendo um conteúdo. Ok, contas a pagar, mas assim, o que mais poderia ter aqui pra gerar mais interesse da pessoa, de repente, nessa capa, né? Se você é profissional de tal área, a importância de você controlar bem as suas contas, ou controlando as suas contas, esse é o benefício que você pode obter. Então, tu pode trazer mais sobre benefícios disso e dar mais, deixar aqui na capa algo que chame mais a atenção dela, que gere mais desejo para ela assistir ou para ela ver aquele conteúdo ali, né? Vamos lá, erro comum que acontece em um caixa. Legal, isso aqui tá muito legal sobre erros, tá? Mas caixa desorganizado de quem? Tu poderia também deixar claro aqui essa questão de quem é, pra quem tu tá falando, né? Ou dentro de qual modelo de negócio também. Você não sabe onde está indo. Tu poderia colocar uma chamada aqui de uma pessoa, por exemplo, arquiteta, você não sabe para onde está indo o seu dinheiro? E aí trazer um conteúdo em carrossel explicando sobre isso. É um tipo de conteúdo bem legal. Vamos lá, isso aqui deve ser... Não consegui entender muito claro qual é esse conteúdo. E aqui já são mais Reels, né? Só que Reels sem capa, né? Então é importante que tenha sempre uma capinha que diga sobre o que é ali, tá? Sobre o que tá falando e tudo mais. Eu acredito que essa parte mais baixa foi mais de baixo que é mais iniciante, né? Aqui você já começou a trabalhar um conteúdo mais padronizado, mais organizado. Adriana, tá fazendo sentido? Me diz aí as suas dúvidas sobre isso que eu coloquei aqui, que eu fui falando. Então, em geral, tem bastante coisas aqui, né, Adriana, pra você melhorar. Mas, alguns pontos, como eu falei, você já está trabalhando e deixando claro. Agora, né, trabalhar, assim, nessa questão do padrão visual, né, de cuidar esses detalhes aqui também, ó, que às vezes o teu texto vindo muito pra ponta quase corta ali, né, cuidar mais da estética visual mesmo aqui do teu perfil, tá? Padronizar mais as fontes,
E aí, esse cuidado com como eu apresento o meu conteúdo, né? Pra ele realmente prender pra pessoa olhar e deixar claro pra quem eu tô falando, usar exemplos de clientes que tu atende, trazer cases de clientes, isso é muito legal pra pessoa ver na prática isso, né? Como eu organizei porque aqui tu tá falando, olha só, tu tá falando de descomplicar a rotina, né? Então tu poderia falar como eu descompliquei a rotina de uma empresária da área tal e ela conseguiu, sei lá, reduzir custos ou ela conseguiu ter mais tempo para dedicar para as vendas ou para os atendimentos dela. Então, tu pode trazer esses cases também do quanto que o teu serviço traz benefício para as pessoas, tá? Então, isso é bem, bem importante aqui. Tu botou aqui que tá claro, que as fontes tu nunca pensou nisso, mas tem que trazer, isso é bem importante, tá? E aí, eu sugiro também que tu tire um momento teu pra fazer algumas fotos, que nem esse dia que provavelmente que tu fez a foto do teu perfil, tu te organizou, enfim, tu te preparou pra esse momento, tu pode fazer essas fotos pra depois ir usando aqui também no teu conteúdo, né? Umas fotos mais profissionais, tuas, que também vão ficar legal aqui no teu perfil, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fixar. Então, gente, chegamos a 1 hora de live aqui. A Adriana disse que entendeu, ficou claro. Que bom, Adriana. Então, tem esses ajustes pra fazer. E olha só, né? Tu trouxe a questão de falar talvez de consultoria aqui dentro também. Tu também pode falar nesse perfil aqui, né? Continuar trazendo esses conteúdos sobre a área de finanças, sobre o quanto que tu pode contribuir com esses profissionais, né? Ou com essas empresas, deixar mais claro isso aqui também. Trazer exemplos, trazer depoimentos de clientes, né? De como que o teu trabalho contribuiu, ajudou, isso também ajuda muito aqui. E trazer esse conteúdo que chama atenção, gera interesse, e lá no final tu vai fazer uma CTA pra, de repente, fazer um diagnóstico dessas pessoas, né? Ofertar um diagnóstico pra entender o momento dela e pra depois, lá no final da nossa conversa, tu poder oferecer o teu serviço aí como assistente financeira, né? Então, tem algumas coisas aqui pra ajustar, né? Como a gente falou ali, dos destaques, a tua padronização aqui e esse direcionamento dos teus conteúdos. Espero que tenha contribuído aí pra você, tá bom? Gente, gostei muito de fazer essa live aqui, de fazer essas análises, né? Além do... A gente fala que o posicionamento é o todo, né, gente? Tudo que a pessoa tá vendo ali é sobre o posicionamento, é sobre a marca. Então tem que ter cuidado em todos esses detalhes aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente pode trabalhar mais vezes também esse tipo de análise. Eu gosto de fazer também. E espero que vocês tenham aproveitado aí também. E usem, né, dessas informações que eu trouxe hoje na live para olharem também. Abram o perfil de vocês, como eu fiz aqui no computador, e comecem a analisar. Abram também perfis de outras profissionais que estão dentro do mesmo segmento e façam alguns comparativos e até análise de profissionais de outras áreas. Por exemplo, a Adriana para assessoria financeira. Ela poderia abrir o perfil de uma assistente que é de outra área também e fazer essas comparações, essas análises. Não no sentido de se comparar pra ser ruim, e sim olhar como que outras pessoas também estão trabalhando isso, né? Olhar perfis de outros profissionais também pra ver aquelas que vocês veem como inspiração também, pra ter essa referência também de boas práticas, né? Isso é uma coisa que vocês podem fazer. E olhando também com os olhos do cliente. Se eu fosse a cliente que fosse contratar, tá claro pra mim? Se eu quero atingir determinado perfil de cliente, arquiteta que precisa de assessoria financeira, tá claro pra ela ou não? Né? Se for outro perfil também, tentar olhar com os olhos do cliente, porque é assim que a gente vai vendo aonde que estão os gaps, aonde que a gente precisa, os pontos falhos que a gente precisa ajustar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.